Olá, galerinha. Professor Sérgio Varela e vamos conversar um pouco agora sobre a prova discursiva para o MP do Espírito Santo, né? O que é que eu tenho que estar atento? O que é que eu tenho que tomar cuidado para que eu não seja eliminado? Então aproveita para quem não está inscrito, de se inscrever no canal, deixa o seu joinha e me fala, né? Qual é o seu maior medo em prova discursiva? Deixa aqui seu comentário, né? Meu maior medo, Sérgio, era a questão da letra, que era muito feia. Quer dizer, continua sendo muito feia, né? E eu tive que trazer estratégias ali para não ser reprovado, porque a pessoa não ia entender o que eu estava dizendo. Lembra, gente, a data da prova aí, dia 2 de agosto, então tá pertinho, né? A partir, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, pode ser que falte pouco tempo. Independente se faltam 1, 2, 3 meses, pratique. Essa aqui vai ficar a mensagem. Vem 2 dias antes, vai parar esses últimos 2 dias para tentar praticar, caso não tenha feito. O que é a prova discursiva do MPES, né? É uma etapa eliminatória e classificatória e obrigatória para todos os cargos. Então a gente tem ali um conjunto de objetivos, 60 questões de múltipla escolha. Não vamos focar muito nisso aqui. Nosso foco maior vai ser a discursiva, onde você vai ser uma redação ou questões dissertativas. Cargo de agente, né? Agente técnico e agente especializado. E a quantidade de provas vão ser 1.100 pessoas. Então veja, gente, que a prova discursiva é um fiel da balança. 1.100 pessoas podem se diferenciar. Na objetiva ele fica todo mundo igual. E agora eu posso fazer 1/10 ser a diferença entre estar aprovado ou estar reprovado, entre continuar estudando feito um corno danado, ou você está na vida boa ali na sombra já concursado. Então, se esforça. A avaliação de títulos também existe para quem estiver fazendo o cargo que cabe título, e a questão do título é tentar agilizar o máximo que você puder. Não vamos focar muito nisso, mas assim, se você dá tempo de fazer uma pós Xing Ling, dá tempo de você fazer determinada coisa que daria ponto, sugiro que faça o que vale a regra do jogo. Né? Não importa se você está fazendo a pós na Universidade Federal ou se está fazendo a pós numa faculdade pública, o importante é que você tenha o título e seja reconhecido pelo MEC. O formato da prova discursiva vai depender do cargo. Então vamos lá, pessoal do nível médio, uma redação de 20 a 30 linhas, que vale 20 pontos. E qual o mínimo para não ser eliminado? 10 pontos, mas de novo, sempre bato com isso. Esqueça o mínimo, porque o mínimo não é nossa preocupação, você tem que estar muito acima desse mínimo. E quem está fazendo nível superior, duas questões de conhecimento específico, até 15 linhas cada uma. Então veja que eu tenho aí 20 pontos aqui, 10 pontos para cada, e 15 linhas para trabalhar. Tem que treinar, gente. Muitas vezes você tem tanto conteúdo que é difícil colocar isso em 15 linhas. Então você tem que estar praticando, independente da sua qualidade de conteúdo, no estágio que você esteja no seu estudo para a prova objetiva e para concurso público. Como é que vai ser corrigida a redação? Então a redação ela tem a parte de abordagem ao tema, que vai trabalhar basicamente você tratou do assunto que foi pedido. A progressão textual, a coerência, a coesão, né? Como é que você vai encadeando as palavras, como é que você vai encadeando as informações. A parte de correção gramatical, que o português, né, usa a norma culta, usa as palavras, a pontuação correta. Então veja que ele divide em dois espaços. Temos que trabalhar todos eles, temos que praticar todos eles. Normalmente a banca não pesa tanta mão nessa parte de baixo, mas pode ser que amanhã ela resolva pesar, então você tem que estar preparado para todos eles. Então as regras que eliminam candidatos, né, o mínimo em cada tipo de questão, né, não pode devolver a folha sem nada, né? Não devolver a folha de texto definitivo. Se esqueceu de devolver a folha, e gente, acontece. Já teve candidato que me procurou, professor, o que é que eu faço agora porque eu saí com a prova? Vixe, não tem mais o que fazer. Então, ela não pode ser assinada, ela não pode ser rubricada, não pode ter nenhuma marcação ali que possa lhe identificar. Cuidado com isso. Datas que você precisa ter na agenda. Veja, tão importante quanto se preparar é não perder datas. Então veja que dia 27 você vai ter, caso não mude, né, a divulgação da local de prova, e dia 2 você está fazendo sua prova objetiva em Vitória, no Espírito Santo. Então precisa dominar a estrutura do texto, onde eu vou fazer uma introdução aqui, muito mais para a redação, né, uma introdução que apresenta o tema, com a tese. Depois eu vou trabalhar parágrafos, trazendo argumentos, desenvolvendo aquilo que eu estou abordando, e uma conclusão que vai retomar essa minha tese, vai retornar os argumentos que foram utilizados e, se possível, aqui uma proposta de intervenção, algo que possa melhorar aquilo que está sendo trabalhado. Isso aqui a gente falando na questão de redação. Né? Quando eu estiver falando um pouco mais das questões discursivas, né, que são menores, 15 linhas, ali eu não tenho mais introdução, não tenho conclusão, eu vou responder de forma mais direta. Lembrando, quando eu falo isso, você deve continuar tendo preocupação em usar conectivos de coesão. Faça mais de um parágrafo, não faça uma resposta de 15 linhas no parágrafo. 15 linhas, 3 parágrafos, tá bom.
E você vai ter que estar, dependendo de como vier a questão, relacionando a teoria à prática. Domina o vocabulário técnico da sua área específica, tudo isso você está fazendo quando estuda para a prova objetiva. Então não existe um estudo para a discursiva. Diferente, por exemplo, quando você faz OAB. No OAB você tem a primeira fase, depois você tem a segunda fase, e nessa segunda fase você tem formatos específicos para determinadas peças. Então você tem que estudar aquele formato. O conteúdo você pegou lá atrás, porque o conteúdo para uma determinada questão não se aprende no estudo para a prova discursiva. E ao fazer questões, você está trabalhando ali assuntos, você está relendo o conteúdo protogramático, É importante que no seu tempo de estudo, mesmo que você esteja na fase só discursiva, que você tenha um tempinho ainda para estar lendo. Então você tem que calibrar bem isso. A gente tem mentoria aqui para lhe ajudar a fazer essa montagem de ciclo e acompanhamento. Treine a escrita cronometrada. Tenho dificuldade com R para danado. A prova dura 4 horas e meia e é dividido com a prova objetiva. Então veja que eu tenho que ter tempo objetiva, tempo discursiva. Reescreva rascunhos respeitando o limite de linhas. Reserve tempo fixo para a revisão final. Pratique passar o tempo a limpo sem rasuras, já que a folha definitiva não permite correções. Aqui toma um cuidado, você nunca vai fazer seu texto completo e passar todo ele a limpo. Você vai fazer tópicos no seu rascunho e depois vai escrever. Por quê? Porque quando a gente faz completo, normalmente a gente muda quase todo passando a limpo. Então você perde tempo 2 vezes. Então não façam isso. E já vá para a prova com isso tudo marcado, cronometrado. Você tem que ter medido isso diversas vezes para que você saiba quanto tempo você demora por linha. Quando eu estava fazendo bastante prova, o que eu sabia? Que cada linha era 1 minuto, 2 minutos. Então eu calculava que uma questão de 30 linhas, eu tinha que ir até 60 minutos. E assim eu ia fazendo o meu equilíbrio. Mas você precisa praticar bastante para ter isso incorporado. Respeite as regras formais, nunca é demais lembrar que você não pode assinar, rubricar, se identificar. Transcreva com cuidado, quando for passar para a sua folha definitiva. Cuidado, usa a folha definitiva. Tem gente que faz de rascunho. Tem gente que não passa para essa discursiva, para a definitiva, e depois não tem mais o que fazer. E devolva as folhas de resposta, não leva essa nada para casa. Também tem diversos casos de pessoas que levam elas para casa. Revise antes de entregar. Coesão, coerência, norma culta. São importantes. Veja quem está fazendo a redação lá tem pontuação específica para isso. O texto respondeu exatamente o que foi pedido. Os parágrafos têm conectivos que ligam as ideias. Não há repetição excessiva de palavras, nem frases confusas. A ortografia, concordância, pontuação estão corretas. O número de linhas está no mínimo entre o máximo. Então tudo isso tem que ser visto. Eu sugiro que essa revisão seja feita mais forte na hora do seu rascunho, Então no rascunho eu vejo, atendia tudo isso, sim. E agora começo a passar limpo, começo a escrever meu texto, porque você não vai fazer um copia e cola, como a gente já comentou um pouquinho mais atrás. E o checklist final para sua preparação, imprime aí e coloca. Conheça o formato da sua prova, estuda a legislação e o código de ética, simule a prova cronometrada em condições reais, saiba a nota mínima que evita a eliminação, treine a escrita respeitando o limite de linhas, revise coesão, coerência. Qual o mais importante de tudo isso? Simule a prova cronometrada. Conheça o formato da sua prova e treine bastante a sua escrita. O resto, gente, aqui é mais informação acessória, que não precisa estar tão se preocupando com relação a elas. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Se precisarem de mais ajuda, precisar de uma correção individualizada, de orientação, nos procure. Está aqui o nosso Instagram, chama a gente lá que a gente responde para você. E deixa aqui para comentário para a gente, qual é a sua maior dificuldade com prova discursiva até hoje. Um grande abraço.